Oi, gente! A gente está aqui mais uma vez para conversar com você que está nos assistindo sobre o Dezembro Vermelho. O que é que significa? O Dezembro Vermelho significa a conscientização e o combate às infecções sexualmente transmissíveis, inclusive as infecções também do HIV. Né? O que antes era comemorado 1º de dezembro, Dia de Combate Mundial ao HIV, hoje em dia a gente considera o Dezembro Vermelho. São 40 anos de luta contra o vírus do HIV, entretanto, existem várias dúvidas mediante as vias de contágio, tanto do HIV como das outras infecções sexualmente transmissíveis. E como é que seria essa via de contágio? A principal via de contágio, gente, é a atividade sexual sem o uso do preservativo. Tanto a atividade do sexo anal como o sexo vaginal, como também o sexo oral. Então, o uso do preservativo feminino, assim como o uso do preservativo masculino, são extremamente importantes e necessários durante as atividades sexuais, quaisquer que sejam. Sempre tirando as dúvidas com os profissionais de saúde, como utilizar os preservativos, assim como também realizar outras medidas de prevenção. Hoje em dia a gente trabalha muito com a prevenção combinada. O que é que seria isso? A gente precisa realizar as testagens em todas as pessoas que têm atividade sexual, ou seja, você pode realizar nos centros de testagem e aconselhamento, assim como também no nosso serviço do Hospital Santa Efigênia, a gente apresenta os exames específicos para a testagem, tanto do vírus do HIV, como também das outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Incluindo as hepatites virais, certo? E as outras infecções também. Então, falando um pouquinho também mais sobre a prevenção combinada. Fora essas testagens, a gente precisa diagnosticar as infecções sexualmente transmissíveis, outras como hepatites, como tricomoníase, como cancro. Então, no momento que a gente vai avaliar esses pacientes potencialmente suscetíveis ou os pacientes contaminados, é necessário a testagem regular e o acompanhamento regular também no centro de testagem ou com seu médico assistente. Fora as medidas de prevenção que a gente já conversou aqui, a gente agora vai falar sobre como acolher e como ajudar no processo do tratamento desses pacientes. Lembrando que o tratamento deve ser sempre multiprofissional, com tanto o assistente social, que hoje a gente trouxe aqui, Gisele Monique, como também com o psicólogo, que hoje a gente trouxe aqui, a doutora Ingra Leite. Sejam muito bem-vindas, meninas. Gisele, o que é que você poderia explicar para as pessoas que estão nos assistindo como seria a abordagem do assistente social em todo esse contexto do paciente portador do HIV ou de outras infecções sexualmente transmissíveis? Exatamente, doutora. Super importante trazer essa questão do acolhimento. São 40 anos de luta contra a AIDS, né? Ainda existe muita estigmatização, muito preconceito e a discriminação também, né? O que faz exatamente que a pessoa não procure um centro de acolhimento e testagem devido a tudo isso que ela tem sobre a questão HIV/AIDS. E aí no acolhimento, dentro do Hospital Santa Efigênia, a gente trazendo a questão multidisciplinar, o atendimento do serviço social, a gente enfoca justamente nessa questão, né, de trazer a questão, a adesão ao tratamento, a importância e fazer com que o paciente, o usuário, ele desmistifique isso de negativo que ele tem concebido sobre a questão HIV/AIDS. Então, a gente trouxe aqui para falar um pouquinho da visão do psicólogo no acolhimento desses pacientes em tratamento do vírus do HIV. Seja muito bem-vinda, doutora Ingra. Doutora Isabela, acho muito importante, né, trazer essa questão do HIV/AIDS, né, do 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta e Combate ao HIV/AIDS. Então, nessa perspectiva do acompanhamento psicológico ao paciente vivendo com HIV/AIDS, né, é muito importante essa questão que Gisele bem pontuou, né, a questão do sofrimento psicológico arraigado a esse diagnóstico. As questões sociais, o estigma, o preconceito, dificulta muito a maturação dessa nova etapa de vida. Então a gente agora vai começar a falar sobre o tratamento, tá? Então as terapias antirretrovirais, que são terapias altamente eficazes contra o vírus do HIV, né, que é o famoso coquetel que muita gente fala coloquialmente na comunidade. Então, a gente garante esse coquetel do HIV pela Secretaria de Saúde, tá? Então, todos os pacientes que fazem acompanhamento, eles têm direito a esse coquetel. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é
que esse coquetel a gente pode tomar em 3 situações possíveis, tanto nos pacientes que estão em uso da medicação regularmente, porque são portadores do vírus, como também dos pacientes que se expõem a situações de risco. Tanto os pacientes que vão se expor, né, que seria a terapia pré-exposição, como os pacientes também que já se expuseram, que seria a terapia pós-exposição. Que essas terapias vão ser direcionadas para vocês nos centros de referência. Então, tem que ser avaliado caso a caso para ver os pacientes que são elegíveis a tomarem as terapias antirretrovirais, que é o famoso coquetel. A gente não pode esquecer aqui que muitos pacientes que vão iniciar a terapia, eles já apresentam algum problema de saúde mental, né? Transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. Então, Ingra, eu queria saber com você qual seria o apoio do psicólogo nesse contexto do início do tratamento para a gente garantir uma boa adesão desse paciente que está começando. Na perspectiva do tratamento, né, o paciente que está em uso de TARV, né, do tratamento antirretroviral, automaticamente ele lembra do adoecimento a partir do momento que ele necessita fazer o uso desta medicação, né? Muitas vezes o seu dia a dia, a correria da vida, o trabalho, a família, todo o contexto social, ele nem lembra dessa infecção. E aí, a partir do momento que ele desperta, né, para fazer o uso da medicação, ele diz, eu realmente vivo numa condição que eu preciso dessa medicação. Então, assim, há muito caso eu nem diria de abandono, né? Porque envolve todo um contexto social do paciente, da aceitação do diagnóstico, a maturação desse diagnóstico, mas a descontinuidade desse tratamento está associado a uma série de fatores. E aí a gente precisa trabalhar estratégias com esse paciente para que ele consiga minimamente, né, elaborar essas questões, né, que aí é muito subjetivo de pessoa para pessoa, né, cada um tem as suas peculiaridades dentro desse tratamento. Então a gente cria esse cuidado, a gente tenta desmistificar todo o estigma, né, porque a informação é um dos melhores caminhos para o paciente conseguir digerir de uma forma mais leve esse diagnóstico. E falando agora um pouquinho das principais dúvidas dos pacientes que chegam, doutora Ingra, para você, quando no consultório, quais seriam as principais? Isabela, as principais perguntas que os pacientes levam é sobre a questão de planejamento familiar. Eu posso ser pai, eu posso ser mãe, né? Eu vou infectar esse bebê ou essa pessoa que vai gestar? É uma pergunta que é muito frequente. Excelente pergunta. Sim, tanto a mulher quanto o homem, portadores do vírus do HIV, podem sim ter filhos, né? Como? O principal seria o acompanhamento regular com o médico infectologista e também com o profissional ginecologista obstetra para garantir esse acompanhamento regular. Por quê? A gente precisa, durante o tratamento, garantir a carga viral indetectável, tá? E para a mulher, terapias específicas para evitarem malformações no bebê. Então, muito antes da vontade de gestar, a gente precisa conversar com os médicos que estão acompanhando a gente. Focando agora nas maiores dificuldades que os pacientes vivendo com HIV apresentam durante o tratamento, a gente vai questionar agora a Gisele. E aí, Gisele, quais são as principais? A questão do preconceito, ela ainda é muito forte, né, na pessoa vivendo com HIV. E isso também afeta muito a questão da adesão ao tratamento, porque o paciente, a maioria das questões que a gente se depara é como eu vou aderir ao tratamento na minha cidade? Lá eu vou ser visto, eu sou uma pessoa conhecida, e aí? Minha família vai saber. Porque a pessoa vivendo com HIV, a pessoa que se depara com um diagnóstico positivo, ela tem o estigma do preconceito. E aí a gente trata isso assim, falando sobre o serviço do município, a questão do sigilo, porque o serviço especializado, ele trabalha com o sigilo, ele tem uma equipe multidisciplinar que vai estar acolhendo esse paciente e garantindo o sigilo dele, mas se o paciente se sentir mais confortável, se isso for um motivo dele não parar o tratamento, ou ele não querer dar andamento ao tratamento, é ofertar serviços em outros municípios, né?
O tratamento, ele é a nível nacional, gratuito nacional, garantido pelo SUS, e o paciente vai ter esse tratamento no município que ele quiser, que ele se sentir mais à vontade, mais confortável. Se isso for uma forma dele não descontinuar o tratamento ou dele não aderir ao tratamento, a gente encaminha ele para um outro município. Esse vídeo aqui que a gente está realizando é justamente para garantir a informação e a disseminação do conhecimento, estimulando a você que está aí nos assistindo. Primeiro ponto, testar, tá? Se você tem uma atividade sexual regular, você precisa testar em algum momento da sua vida. Então, testar para a partir da testagem você saber se você tem ou não, se você é portador ou não do vírus do HIV ou de outras infecções sexualmente transmissíveis. No momento do diagnóstico, você vai propor o tratamento, tá? E finalizar e continuar o acompanhamento com o seu médico assistente. Então, garantindo sempre esse acompanhamento e esse aconselhamento multiprofissional, né, tanto da assistente social como da psicóloga, assim como do acompanhamento médico, e reiterando que a prevenção é sempre a melhor medida. E falando de infecção sexualmente transmissível, seria o uso dos preservativos. Então o vídeo de hoje foi esse. A gente espera que vocês tenham gostado de toda essa informação, tá? E a gente espera vocês no próximo vídeo.